Hoje a gente vai falar aqui sobre a ideia de justiça na Grécia Antiga, em Roma. Vou falar um pouquinho sobre a ideia de justiça entre os gregos, em geral, mas também entre os modernos. Então a gente tem muita coisa até chegar a essa concepção mais recente de justiça, tá bom? Essa concepção mais recente de justiça, essa ideia de justiça que nós temos hoje. Por que eu pensei nesse tema? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu queria que você entendesse isso, né? Todo o debate que a gente tem na redação é um debate sobre justiça. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas todo o debate que nós temos na redação é um debate sobre justiça. Na prática, a gente vai estar avaliando o que é justo, qual é a ação mais justa. A ideia de justiça ela é tão forte que eu queria que vocês pensassem comigo aqui que talvez ela seja uma das respostas possíveis à questão do sentido da vida. Para a gente entender isso, acho melhor a gente voltar, sabe? Mas voltar mesmo. Um dos primeiros grandes mitos que a gente tem na história da humanidade é o mito egípcio da morte. A gente tem dentro do Egito, né, o grande livro sagrado do Egito é o livro dos mortos. E eu gosto muito de como uma das primeiras maneiras de ver a vida após a morte já trouxe para nós uma reflexão sobre o porquê a gente está aqui. Segundo o Antigo Egito, quando você morrer, você vai passar por um vale. Nós temos um deus específico que vai te guiar, que é o deus Anubis, que é um deus que tem cabeça de coiote, de cachorro. Esse deus leva você até um tribunal. Nesse tribunal você vai encontrar 42 juízes. E dentre esses juízes, um que vai sobressair, é o juiz 43, seria Osíris, que é o maior de todos os deuses no panteão egípcio. Então você tem como deus principal no Egito o deus que é o deus da morte, ou o deus que vai te julgar depois da morte. O julgamento, ele é fantástico, cara, porque ele, na prática, ele é colocado como uma pequena metáfora. Preste atenção, como acontece o julgamento depois da morte, segundo os egípcios. Você vai ter seu coração arrancado de você, né? O coração representa para os egípcios a sua alma, a sua essência, e vai ter seu coração colocado em uma balança. De um lado vai estar o seu coração e do outro vai estar uma pena. Não é qualquer pena, é uma pena que saiu da plumagem da deusa Maat, que é a deusa da harmonia e da verdade. Se o seu coração tiver mais pesado que uma pena, você não tem direito à vida eterna. Se o seu coração, quando você morrer, tiver algum peso, receio das coisas ruins que você fez aqui, se ele tiver com um simples peso maior do que a pena da verdade, seu coração em seguida vai ser jogado para ser devorado por demônios e você vai desaparecer. O julgamento é muito simples aqui. O julgamento é uma metáfora de o quanto o seu coração pesa. A ideia aqui é que toda a vida, toda a nossa existência, tem como finalidade que a gente alcance o equilíbrio da balança no final dela. Talvez toda a finalidade da vida é a finalidade de entender o que é uma vida justa, já que justa vem de medida, justa, medida correta, nem muito, nem pouco. Então entendam, tá? Eu quero que você perceba que esse pequeno mito egípcio, que data mais ou menos de 5.000 anos antes de Cristo. 5.000 anos antes de Cristo é muito tempo, cara. Tá mais, assim, a gente tá mais perto dos gregos, a gente tá mais perto de Sócrates do que Sócrates está desse julgamento, da criação desse mito.
que é o mito da morte entre os egípcios. Esse mito é sempre a primeira coisa que me aparece, porque é através desse mito que fica claro para mim que a justiça é a grande questão da vida e do universo. Porque se a gente fala sobre liberdade, você está falando do ponto de vista da justiça. Se você fala do, sei lá, da igualdade, você está falando do ponto de vista da justiça. Por que você acha que a gente... Vamos partir do pressuposto que nós criamos as religiões. Nós criamos as religiões. Aí eu pergunto, por que a gente criou as religiões? A maior parte das pessoas acham que foi criado, antropólogos, etc. Eles acham que foi criado as religiões porque a gente tem medo da morte. E como a gente tem um receio muito grande da morte, então é mais fácil a gente fazer o quê? Criar uma religião aí, né? Qualquer que explique as coisas. Isso para alguns pensadores aí, para alguns antropólogos, que vão tentar analisar as religiões sem a parte transcendental. Beleza, a gente criou as religiões porque a gente tem medo da morte, porque a gente tem medo de acabar com a morte. Mas existe uma outra teoria. Todas as religiões e os mitos não foram criados para isso. Não foram criados para explicar as coisas. As religiões e os mitos foram criados para dar alguma sede de justiça, porque esse mundo é muito injusto. Então esse mundo contém tantas injustiças, mas tantas injustiças, que quando um assassino mata um ente querido, isso era muito comum aí do Paleolítico, Neolítico, antes disso, quando alguém mata uma pessoa que você ama e admira, aquilo parece tão injusto que talvez uma das primeiras coisas que fez o ser humano pensar em algo transcendente, né, no percorrer do caminho da humanidade, foi pensar, não pode terminar assim. Vocês estão entendendo? Coloca assim aí pra mim. Estão entendendo o que eu tô dizendo? Parece que a resposta do porquê que as religiões foram criadas não é exatamente porque a gente precisa de uma vida após a morte, mas porque precisa-se de justiça, já que esse mundo não é muito justo. Pelo menos não parece.